Olá, alunos! Eu sou a professora Elia Mendonça. Se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe seu joinha. Nós vamos corrigir as atividades do terceiro ano do ensino médio propostas no Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, da semana 4 do PET 2. Se você tem dúvidas sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, assista a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos e a aula 2 de nomenclatura de alcenos, alcadienos e alcinos. Nas atividades desta semana, elas são em relação aos alcadienos. Quem são os alcadienos? São hidrocarbonetos que apresentam em sua estrutura duas insaturações, ou seja, duas ligações duplas. Então, vamos lá? Corrigir as atividades? Bom, a primeira. Escaleno é encontrado em grande quantidade no óleo de fígado de bacalhau, com possível efeito anticarcinogênico. É um hidrocarboneto que contém 6 ligações duplas entre átomos de carbono. Como em sua molécula existem 30 átomos de carbono, a sua fórmula mínima é. Muito bem. Então, inicialmente, algumas informações sobre o escaleno. Ele pertence ao grupo dos terpenos, que são compostos resultantes da junção de várias unidades de alcadienos. Então, o escaleno ele apresenta 6 ligações duplas em sua composição. Como lá no texto falou que ele tem 6 ligações duplas entre átomos de carbonos, então a gente pode perceber que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ter 6 duplas, precisamos de 7 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo passo é identificarmos o restante dessa cadeia, uma vez que no texto disse que esse escaleno ele tem 30 carbonos. Então, vamos deduzir qual que seria inicialmente a forma molecular para posteriormente deduzirmos a sua fórmula mínima. Então, nessa parte inicial do alcadieno, nós temos aqui um total de 7 carbonos. Aqui, se são 30 carbonos, coloquei uma reticências aqui para a gente fazer essa conta. Então, nós temos 22 carbonos com a parte CH2 e mais um carbono com a parte CH3. Então, inicialmente 7 mais 22, 29, mais 1, 30 carbonos. Então, agora vamos deduzir os hidrogênios. Se nós temos aqui 3 hidrogênios, nesse intervalo, nós temos 22 carbonos, cada carbono com 2 hidrogênios, então vão dar um total aqui de 44 hidrogênios, mais 3 do último carbono, 47, mais 3 dessa parte inicial do alcadieno, temos 50 hidrogênios. Então, a gente percebe que na fórmula, nas alternativas, não tem uma fórmula com C30H50, porque essa seria a fórmula molecular. Para a gente deduzir a fórmula mínima, então nós temos que reduzir a menor quantidade de carbonos e hidrogênios. Então, 30 carbonos eu vou dividir por 10, vão dar 3, 50 eu vou dividir por 10, vão dar 5. Então, a alternativa correta, letra D. Atividade número 2. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual a nomenclatura IUPAC? Então, lembrando das regras que a gente deve seguir para determinar a nomenclatura segundo a IUPAC, a primeira coisa a se fazer é identificar a cadeia principal. Como nós temos duas insaturações, então a cadeia principal deve conter essas insaturações. Na sequência, nós devemos enumerar a cadeia. Então, por que eu vou enumerar da esquerda para a direita?
Porque eu tenho aqui uma ramificação. Então, além de dar o menor número para a insaturação, eu devo também dar o menor número para a ramificação. Então, agora podemos partir para a nomenclatura. Então, nós temos no carbono 2 o metil, a cadeia principal com 4 carbonos but. Temos uma insaturação entre o carbono 1 e 2 e o 3 e o 4, então 1, 3 de N. Então, a resposta correta é a letra B. Atividade número 3. Marque a alternativa que apresenta o número correspondente a um alcadieno alternado. Bom, o que seria um alcadieno alternado? É aquele que apresenta uma ligação simples entre duas duplas ligações, o que pode ser comprovado pela diferença de duas posições entre os números indicados entre o prefixo e o sufixo, como é o caso. Então, se são duplas alternadas, então, pelo nome já podemos descartar algumas possibilidades. 1 e 2 são consecutivas, então descartamos a situação 1, nomenclatura 1. 2 e 3 também são consecutivos. 1 e 4 não são consecutivos, porque nós temos aqui a posição 1 e 4. E nós temos aqui 1,3, então essa seria uma possibilidade. Vamos pegar então a situação 4, o nome do item 4, e vamos escrever a sua estrutura, para vermos se realmente é essa a estrutura. Então, inicialmente, hepta são 7 carbonos, então nós vamos desenhar 7 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar as ligações. 1, carbono 1, 2, 3. Então, está aqui no carbono 1 e no 3 as insaturações. Vamos completar com os hidrogênios que faltam e vamos colocar a nomenclatura. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 1,3, cadeia com 7 carbonos, heptadieno. Então, essa é a alternativa correta. Atividade número 4. O hidrocarboneto de fórmula CH2, CH, CH2 pertence à série de alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e catrienos. Então, o que nós podemos observar aqui? A presença de duas insaturações. Então, quando temos duas ligações duplas, esses compostos pertencem ao grupo dos alcadienos, que são os que estão na letra D. Atividade número 5. Agora, baseado nos conceitos abordados no plano de estudo do doutorado, que envolveu o reconhecimento de funções orgânicas e a nomenclatura dos hidrocarbonetos, responda ao desafio mencionado abaixo, justifique sua resposta com base nos conteúdos abordados durante todo o processo das atividades de pesquisas. E como foi no PET 1, na última semana, tivemos um desafio. No PET 2 não foi diferente. Então, vamos lá ao desafio. A partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, indique a diferença entre moléculas de sabões e detergentes. Cite quais são as matérias-primas para a fabricação de cada um dos produtos, identificando o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus. Fiz uma pequena pesquisa, e trouxe aqui para vocês alguns pontos importantes. Lá no site da BBC, que vocês podem depois consultar para complementar alguma coisa, porque foi bem resumido. Então, primeiramente, quais são as características do sabão? Ele é uma mistura de gordura, água e álcalis, que é a soda cáustica, ou um sal básico. Os sabões e detergentes possuem sais de ácidos graxos, que são longas cadeias, moléculas formadas por uma parte apolar, que é hidrofóbica, ou seja, hidro significa água, e phobos tem aversão pela água, E a extremidade polar, que é hidrófila, hidroágua, filos, amigo da água. Então, abaixo temos uma estrutura típica do sabão. E lembrando que a água é uma estrutura polar. Então, lembrando, semelhantes têm atração, interação por semelhantes. Então, logo vocês vão entender o porquê desse lembrete aí de solubilidade.
Então, aqui eu trouxe para vocês a estrutura de um sabão, né? Uma estrutura típica de um sabão, onde nós temos a parte apolar, que é hidrofóbica, e a parte polar, que é hidrofílica. Então, essa parte que é polar vai interagir com a água. Essa parte que é apolar, ela vai interagir com as gorduras. E trouxe também uma estrutura dos sais de ácidos sulfônicos, que são um dos componentes aí dos detergentes. Da mesma forma, essa parte que é polar vai interagir com a água e essa parte que é apolar, vai interagir com as gorduras, que também são apolares. Então, o segredo está nas características de cada extremidade das moléculas de sabão, que tem cabeça e cauda. A cabeça é hidrófila, enquanto a cauda é hidrófoba e lipófila. A cabeça é atraída pela água de um lado e por o óleo ou gordura do outro lado. Quando você está lavando as mãos e as moléculas de sabão se encontram com a gordura, suas caudas são atraídas por ela enquanto a cabeça permanece na água. As forças de atração entre as cabeças e a água são tão fortes que levantam a gordura da superfície, de modo que ela é completamente cercada por moléculas de sabão que a separam em pedaços cada vez menores, que são então arrastados com a água, o que nós chamamos de micela e está representado na figura. Então, o que nós temos aqui? No centro nós temos moléculas de gordura que estão atraídas, as gorduras são apolares, elas estão atraídas pela parte que é a cauda dos sabões, pela parte apolar. E as cabeças, que são polares, são atraídas pela água. Então, é como se fizesse um envoltório nas moléculas de gordura, então assim permite com que ela saia da superfície onde estão. Bom, e qual é o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus? Já entendemos como funciona, né, a interação entre os sabões com água e as gorduras. Como o sabão destrói o coronavírus? Então, o vírus está envolto em uma membrana lipídica, que é de gordura, que protege o material genético. As proteínas ajudam a infectar as células humanas. Aqui nós temos a representação de uma molécula de sabão, a cabeça hidrofílica, que é a parte que interage com a água, e a cauda é hidrofóbica, que é a que interage com os óleos e com as gorduras. Posteriormente, a cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e se rompe. As proteínas e outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. A consequência de tudo isso, o sabão não apenas solta o vírus da pele, mas também faz com que o envelope viral se dissolva, de modo que proteínas e o RNA deslizem e o vírus morra metaforicamente. Na verdade, ele é desativado, pois os vírus não estão exatamente vivos. Aí, a água leva os restos do que até 20 segundos atrás era uma séria ameaça à nossa saúde e aos outros. Por isso que é importante a gente lavar as mãos com sabão e água e ficar esfregando pelo menos 20 segundos. É o tempo suficiente para que todo esse mecanismo ocorra e nós podemos inativar as moléculas do vírus. Bom, então, nós finalizamos aqui nossa aula. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas. Se não, reveja a aula e eu espero vocês até o próximo PET.